está começando mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje a gente vai falar sobre um projeto de lei que institui o Programa de Inclusão Digital para Idosos. Olha, em maio o projeto foi encaminhado para ser analisado e votado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, Participação e das Questões Sociais aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos contar com a participação neste programa de Álvaro Sena Filho. Ele é fundador e idealizador da Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade, é a ABRAT. E a gente vai conversar também com a Marta Rocha Lourenço. A Marta é engenheira e já está aqui com a gente. E no outro bloco tem mais convidados aqui para falar com a gente. Começar aqui com o Álvaro. Álvaro, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é sempre um privilégio e um prazer estar aqui com vocês. Álvaro, que bacana, né? É uma pessoa que se dedica a fazer a inclusão digital, né? Quem é que não tem o pai, a mãe, ou até às vezes um vô, a avó, e que é interessado em olhar um smartphone, em saber mais, mas precisa de um empurrãozinho, né? Conta pra gente um pouquinho a sua história, como é que o que te motivou a começar esse trabalho? Tá, com o maior prazer. Bom, a ABRAT ela é um centro de convivência para o público idoso que tem como objetivo desenvolver cursos e atividades gratuitos para o público longevo. A gente visa sempre proporcionar a saúde e o bem-estar, condições favoráveis para um envelhecimento saudável. A ideia de criar a ABRAT surgiu depois que eu tentei criar uma ONG de apoio a crianças com câncer. A iniciativa não deu certo, mas durante uma visita aos meus pais no interior de São Paulo, minha mãe ela me pediu para ajudar ela a enviar SMS. E foi aí que eu percebi que ela tinha muita dificuldade em lidar com a tecnologia, e isso me fez pensar que, mesmo com todo o avanço tecnológico na época, muitos idosos ainda precisavam aprender a usar essas ferramentas para se conectar até mesmo com o mundo, porque fato é, se a gente olhar desde quando começou a ABRAT em 2008 e olhar para hoje, teve uma evolução tecnológica muito grande. E após eu perceber que não havia nenhum desse espaço que oferecesse atividade voltada à tecnologia para o público idoso aqui em São Paulo, eu decidi transformar o espaço que havia montado para as crianças em um centro de apoio para os idosos. Foi a partir dessa reflexão que surgiu a ideia de transformar o espaço destinado às crianças em um centro de apoio à terceira idade, né? Então aí a gente começou oferecendo curso de informática e na época fazíamos curso de SMS, né, que ajudava a troca de mensagem entre os idosos, e ao longo dos anos a ABRAT vem se dedicando em ajudar os idosos a se tornar mais autônomos, mais livres, felizes, proporcionando oportunidade de aprender novas habilidades, a se conectar com seus familiares e amigos e se atualizar a novas tecnologias. Hoje a ABRAT está atendendo mais de 470 idosos. Apesar dos muitos desafios, o projeto está crescendo a cada ano. Que bacana, né? E hoje quem é que não está com um desse na mão, o celular, né? E muitas vezes o computador também. Então você entendeu? A ABRAT, ela fica, eu dei uma pesquisada, daqui a pouco eu vou voltar com o Álvaro, ela fica na zona leste aqui da capital paulista, ele vai explicar direitinho, mas lógico que online vão atendendo aí Brasil afora, por isso que eu vou falar com a Marta agora. Ô Marta, você está em Florianópolis, é isso? Isso, eu sou de São Paulo, mas eu me mudei para Florianópolis. Que bacana, a gente está gravando aí agora no mês frio de julho, né? Tá frio aí em Florianópolis, acho que mais que São Paulo, né? Muito mais, está muito úmido aqui. Que legal. Uma sensação térmica de 11 graus. Nossa, agora me fala uma coisa, você é engenheira química, né? Então você tem até cara de professora, não sei. Acho que você... já tinha lidado, claro, com o computador, mas aí como é que foi essa conexão para você se aperfeiçoar? Eu fui, por indicação de uma amiga, eu tomei conhecimento da ABRAT e eu tinha mesmo, eu já usava o computador e usava o celular como todo mundo, mas eu não tinha esse conhecimento tão mais profundo, né, de todas as ferramentas, de tudo que
tem possibilidade de ser usado e está sendo muito interessante, muito interessante. Eu participo desde 2021 no curso de informática e de smartphone. Já participei também do Pilates, já participei do inglês, mas tem sido muito bom nessa área digital, porque a gente está sempre aprendendo sobre uma nova ferramenta e, principalmente, o Álvaro sempre foca muito na segurança dos dados, dos nossos dados, de como a gente pode usar essa ferramenta para o nosso uso, mas para o nosso bem, e não para que outras pessoas usem de uma forma não correta. Que legal. Eu vou perguntar para o Álvaro já daqui a pouquinho, mas eu quero já passar para a Marta para ela explicar um pouco para mim. Como é que é a aula? Porque você agora está em Florianópolis, mas aqui em São Paulo você faz tudo online, porque são muitos cursos. A gente, se der tempo, a gente fala, mas a gente está focando aqui na inclusão digital. Como é que é? Marca um dia, marca um horário e aí entra no computador ou no celular? Sim, eu iniciei na fase da pandemia, né? Então, comecei online. A aula tem um dia e um horário específico, né? Como o Álvaro explica, né? A turma presencial, na época não existia turma presencial, mas hoje existe presencial e online, e nós fazemos a aula em conjunto, né? Tanto o presencial como online, o horário da aula é o mesmo. E a participação é assim, como nós estamos tendo aqui, né? A gente vai aprendendo a usar essa ferramenta e é como se estivesse lá. A única coisa é que não tem um contato humano, que é muito bom, né? Mas é uma forma muito boa de aprender. Então vamos lá, Álvaro, explica mais para a gente, porque assim, eu fico imaginando que não tem limite, assim, tem um limite, né? Eu não sei que programa que vocês usam para conectar as pessoas nas aulas. Nós utilizamos uma ferramenta que é o Google Meet, muito similar ao Zoom, e ele tem, existe uma sala online, que tem uma empresa que nos ajuda com essa ferramenta, e os alunos têm lá tanto o acesso ao material que é produzido para auxiliar os idosos no entendimento da tecnologia, e também a comunicação do idoso. Por exemplo, o idoso ele vai faltar, então essa sala ele pode justificar sua falta, ele consegue ter acesso ao conteúdo e também ao link online. Então não tem um limite para as pessoas online. O único limite dos idosos é quem frequenta presencial por causa do espaço, mas online não tem um limite. Nossa, que notícia boa. Então, olha, se você está acompanhando a gente está falando de São Paulo, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, mas, pelo que eu estou entendendo, dá para ser para o Brasil todo, porque o Álvaro, ele dá a aula e você, pelo Google Meet, ele manda um link e aí você, no dia, entra e aí é só participar da aula. Agora, tem um período também, né, Álvaro? Ou seja, porque a pessoa não dá para pegar no meio do caminho, né? Aí tem um período de inscrição, porque é só você que dá aula ou tem mais professores? Não, tem outros professores. Na realidade, existe uma metodologia. Eu costumo dizer que incluir o idoso no mundo digital não é simplesmente dar aula e falar de um determinado programa. É importante que a pessoa, que o professor, ele respeita os limites de cada aluno. Então, nós temos uma metodologia, nós temos 4 módulos. Nós temos um módulo de nivelação, módulo de nivelação, módulo intermediário e um módulo avançado. Cada módulo desse, nós temos alguns níveis. Tem o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Então, o módulo de nivelação, o próprio nome já diz, ele nivela os idosos na tecnologia atual. A gente deixa eles atualizados com a tecnologia atual. Então, o ensinamento do idoso, ele já é mais iniciante, a gente ensina como pegar no smartphone, porque tem a maneira correta. Alguns idosos, eles pegam o smartphone dessa maneira. E aí, sabemos que a tela é touchscreen, ela começa a abrir outros aplicativos, fazer chamada. Então, primeiramente, é o uso do aparelho.
à medida que o idoso ele vai desenvolvendo no módulo de nivelação 1, 2, 3 e 4, ele passa para um módulo intermediário, que é um módulo que a Marta e a Fátima estão fazendo. Então, nesse módulo intermediário, a gente já começa a trabalhar com a parte de segurança. Se eu falar de segurança, de tecnologia para uma pessoa que está iniciando, ela desiste no ato, ela não quer dificuldade, porque ela não é só você ensinar a tecnologia, você tem que saber a dificuldade dela e incluir a dificuldade, a tecnologia de acordo com a necessidade que ela tem. Por isso que é um projeto que vem crescendo a cada ano. E é meio que o básico para todo mundo. O que você ensina de conteúdo? Você ensina a mexer no WhatsApp? Você me ensina a fazer um texto no, sei lá, no Google Drive? Depende do módulo. Então, um módulo de nivelação, sim, a gente utiliza as redes sociais, a gente utiliza o envio de e-mail, WhatsApp. Já no módulo intermediário, o idoso ele aprende mais sobre a segurança das suas contas, eles aprendem a desenvolver artes, a criar convites, e alguns utilizam até para meio de trabalho. Então, depende de cada módulo. Um módulo avançado já é um módulo que é focado somente para aquelas pessoas que desejam entrar para o mercado de trabalho. Então, a gente já trabalha mais detalhado a parte de planilha, documento, armazenamento em nuvens, fazer download, upload, enfim. Mas a segurança é uma das coisas que eu trabalho bastante com os idosos para que o idoso ele use as ferramentas e sem deixar que a privacidade dela seja comprometida através de cliques errados ou baixar arquivos que são ofensivos, enfim. Que bacana, que legal. Bom, você está entendendo, né? Eu vou dar bastante trabalho para a Abrat, se você não entendeu bem o nome, porque às vezes a gente fala, a pessoa fala, mas é Abrat, Embrat, não. É Abrat, que é a associação, eu vou trazer aqui o nome completinho para você já já, a Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade, então chama Abrat. Você coloca no Google e entra lá, vai ter todas as informações para você participar no módulo de inclusão digital. Então, se você é como muitos que eu conheço, que fica lá perdido, ai meu Deus, cadê eu mandei o WhatsApp, não consigo ver a foto, a pessoa mandou alguma coisa do aplicativo, mas eu não abro o aplicativo, então tudo isso eles ensinam lá. Ô Marta, e você, como é que está sendo essa sua experiência, né? Esses dias eu vi uma coisa engraçada na internet, a pessoa falando assim, depois o Álvaro dá umas dicas pra gente, a senha sumindo da mão da minha mãe assim que ela colocou, né? E aí saiu uma nuvenzinha assim que a senha sumiu. Porque tem muita gente que perde a senha e nunca mais acha, né? Na minha família tem vários. Acho que com você não aconteceu isso não, né? Comigo não. Anota no caderninho. Mas também a gente tem que ter uma forma de gravar essa senha, né? Em algum lugar, se a cabeça não tá boa, a gente grava ou no celular ou no papel de uma forma que fique meio camuflada, né? Sim, muito importante, porque você sabe que, por exemplo, fazendo um trabalho aqui sobre planejamento patrimonial, o advogado, sabe, Álvaro, ele falava assim, olha, todo mundo tem que ter um caderninho marcando lá o número da conta, tal, guarda, aí depois, se você não tem um cofre, guarda num local e avisa uma pessoa da sua família de segurança, não importa a idade, para você ter lá o número do banco, tudo, e ali você bota a sua senha, e assim, senha, gente, de e-mail, eu explico sempre para o pessoal da minha família, os mais idosos. É uma só, não é? Será que eu estou falando bobagem, Álvaro? Você é como se fosse o endereço da sua casa. Não pode ficar trocando toda hora. Troca e-mail, troca senha, né? Tem gente que... Você já pegou gente assim, não? Já. E tem muitos problemas, e esse é um problema muito sério, onde as pessoas elas precisam tomar muito cuidado. Uma dica de segurança, eu sempre falo, utilize senhas fortes e únicas, inclui letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais, símbolos. A ideia é usar uma senha diferente para cada conta. Então eu tenho uma ideia que é até fácil de memorizar, por exemplo, qualquer pessoa
conhece a data de aniversário ou telefone celular de um determinado ente, né? Seja filho, seja neto, o esposo. Eu dou a dica assim, vamos imaginar, eu tenho lá minha mãe, eu utilizo o nome dela, por exemplo, eu coloco lá @Lucinda e coloco o número de telefone dela. Então você vai ter um caracteres especial, né, que você pode estar utilizando aí o arroba de preferência, pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final, mas desde que use esses caracteres especiais. E utiliza o nome da pessoa, pode ser até a data de nascimento das pessoas. Eu costumo dizer que a senha ela tem que ser difícil para os outros e não para você. Então utiliza datas, não a sua data de aniversário, não vai colocar @Álvaro e a data de aniversário ou o seu número de telefone. Isso daí cria vulnerabilidade. Então uma dica vai usar uma senha para e-mail, padroniza. Você quer mudar a senha de um e-mail para o outro? Muda apenas os caracteres especiais. Ao invés de você colocar no e-mail o caractere especial na frente, você coloca no meio, coloca no final, inverte os números, mas sem mudar aquela senha. Essa é um dos meios que eu acho mais eficiente e que eu vejo com mais eficiência. Inclusive o idoso que não tem, esquece a senha, eu dou sugestão para ele, olha, tenta colocar os caracteres especiais na frente, tenta colocar no meio, porque a partir do momento que você perde a sua senha, e se você não tem como recuperar, não cadastrou um e-mail de recuperação, não cadastrou seu celular de recuperação na sua conta, vai ficar difícil ou impossível de você recuperar a sua conta. Uma outra dica de segurança, ative a autenticação de 2 fatores. Adiciona uma camada a mais de segurança. Isso é possível. Qualquer aplicativo hoje que você utiliza, que exige senha, você tem essa opção de autenticação de 2 fatores. Mantenha o software atualizado. Tem muitas pessoas ignoram as atualizações do sistema operacional e um sistema desatualizado, ele está com o banco de dados de vírus, malware, desatualizado também. Então, é importante manter não só o sistema operacional, seja do seu notebook, ou seja, do seu smartphone, mas manter também as aplicações atualizadas, os aplicativos de banco atualizados. Outra dica, seja cuidadoso com que você compartilha online, porque o que você compartilha online, ela pode ser visto por qualquer pessoa no mundo, né? Então, tome cuidado com o que você publica em suas redes sociais ou em outro site, não compartilhe informações pessoais, como seu endereço, número de telefone ou cartão de crédito, muito menos. Instale um antivírus, um programa de confiança. Um antivírus é um programa que ajuda a proteger a sua conta, seu dispositivo de ataque. Outra dica, seja cuidadoso com o uso de Wi-Fi. Tem gente que chega na pracinha ou chega em aeroporto, começa a utilizar a rede Wi-Fi dessas redes públicas para fazer transações bancárias, e aí às vezes a sua conta é invadida, os dados são usados sem ela perceber, eu não fiz nada disso, eu não clique em link. Outra dica, seja cuidadoso com o que você baixa, não baixe arquivos de fontes desconhecidas. Esses arquivos podem conter vírus que pode danificar o seu dispositivo ou roubar as suas informações. Danificar o dispositivo, eu digo não no sentido de danificar que você não vai usar mais o aplicativo, mas sim a parte sistêmica dele. Sim. Fazer backup dos seus dados, regulamento, isso ajudará a proteger seus dados em caso de perda ou roubo do dispositivo, e principalmente uma questão de educação. Se a gente vê algo suspeito online, denuncie às autoridades, não compartilhe fake news, porque esse fake news, às vezes, ele vem recheado de links ofensivos, e assim a gente pode proteger tanto as suas informações quanto as informações dos seus familiares.
Que bacana. A gente está conversando aqui com o representante da ABRAT, que é o Álvaro. A ABRAT é a Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade. Eles têm um trabalho muito amplo em vários cursos e principalmente de inclusão digital. Tem quanto tempo a ABRAT, Álvaro? Tem 15 anos. Já 15 anos, mas você, essa inclusão digital você começou há quanto tempo? Há 15 anos, a gente começou com ela. Que Fomos legal. o primeiro local aqui em São Paulo, quando eu tive a ideia de criar esse espaço, expliquei que foi por causa da minha mãe, foi de uma necessidade da minha mãe em utilizar, percebi essa dificuldade e tive uma intuição de que os idosos, eles precisam se inteirar com a tecnologia, e fato é que a tecnologia, cada ano, ela vai crescendo, ela está cada vez mais em uso e vai continuar assim. Quem não se adaptar às atividades hoje, elas terão problemas não muito longe, viu? Exatamente. Eu acho que você vai ter que abrir filiais, viu? Porque tem muita gente precisando. Você sabe, Álvaro e Marta, eu vejo que o Brasil se ressente, por exemplo, de EJAs, que são o ensino de jovens e adultos, online. Eu já procurei, faz um tempo que eu não procuro. Não encontrei muito. Acho que o Brasil tinha que ter mais ensino para jovens e adultos. E eu queria saber, Álvaro, se você encontra idosos que não são alfabetizados, se isso é um entrave ou não. Sim, tem. Por isso que o programa o módulo, a gente seguir a metodologia é importante, porque no módulo 1 de nivelação que nós oferecemos, ele é focado com essas pessoas que têm dificuldade com leitura, são pessoas analfabetas, que nós chamamos, são os analfabetos digitais, pessoas com formações, mas que elas não têm um conhecimento tecnológico. Você estava falando sobre as crianças que realmente não têm um espaço aí para o idoso, focado para o idoso. Existe um projeto que nós começamos, é um projeto de incluir é um projeto intergeracional, né? Então, é um projeto para permitir a inclusão não só de idosos, mas de crianças e adolescentes, com o objetivo de promover a intergeração e fomentar o respeito mútuo entre idosos e jovens. Esse projeto ainda está em fase inicial, mas acreditamos que em breve fará a diferença não só na vida dos idosos, mas também de uma geração de crianças e jovens que serão os idosos do futuro. Então, essa intergeração dos jovens com os idosos permite que os idosos conheçam a mente dos jovens de hoje e que os idosos e que os jovens também eles entendam a importância deles perante a sociedade de ajudar os idosos na inclusão digital. Temos muitos casos de idosos que são vítimas de próprios familiares. Por quê? Vamos imaginar que o idoso ele quer chamar o Uber, ou quer mandar um documento para um laboratório ou algo do tipo. Ela fica dependendo de um neto, de um filho, e às vezes essa pessoa usa isso como uma chantagem para fazer com que o idoso faça trocas de favores. De favores, isso não é legal, não. Eu acho muito bonito, assim, quando eu vejo um idoso que é independente, ele chama o Uber, a não ser que a pessoa tenha algum problema, alguma deficiência, às vezes não consegue enxergar, mas eu acho, vou até perguntar aqui para a Marta, porque não existe limitação, né, Marta? Eu vi um estudo, por exemplo, do Dr. Drauzio Varela, e eu sempre lembro que ele falou, olha, um estudo que eles fizeram há muitas décadas, dizendo que as pessoas perdiam neurônios quando envelhecia. Esse estudo foi feito e não há essa comprovação de que, se eu vou ficar envelhecer e os meus neurônios vão funcionar. Ele falou, não tem nada disso. Se você for uma pessoa ativa, você vai envelhecer e você não vai ter problema de memória, você não vai ter problema. Então, você acha que é um tabu? Você tem amigas assim que falam, com isso eu não mexo? Sim, tenho amigos que dizem, né, que a idade é uma limitação, mas eu discordo completamente.
porque eu acho assim que não existe limitação, a gente tem que buscar sempre estar assim, informando, sempre se atualizando e sempre ativo, entendeu? Não só na parte de estudos, mas também no físico, né? Tá com uma atividade física e uma atividade intelectual também. Muito bacana. A gente vai saber mais da Marta depois do intervalo, que ela vai dar várias dicas aí para você. Aliás, a Marta não volta mais, né? A Marta daqui a pouco agora é a outra colega. A gente vai chamar o intervalo daqui a pouquinho. Então, Marta, só para se despedir de você, você falou um pouquinho, mas dá mais alguma coisa assim, falar para as pessoas que não participam. O que você diz de entrar na Abrat? Porque acho que você faz outros cursos, né? Conta um pouco mais do que mudou na sua vida, por favor. Olha, eu acredito que é uma experiência muito favorável para todos. Você tendo experiência ou não, tendo conhecimento ou não, sempre acrescenta, sempre acrescenta. Na Abrat, os professores são pacientes, eles não têm limitação para o conhecimento das pessoas, estão sempre disponíveis. E é uma forma de você estar se atualizando, né? Você pode fazer, tem inglês, né? Tem pilates, tem yoga, né? Além dessa parte digital, tem várias outras atividades e é muito interessante. Olha, eu fiquei muito satisfeita de conhecer essa associação, muito. Para você, ainda dá tempo para você falar mais um minutinho, o que você usou mais? Assim, porque acho que o WhatsApp você já usava, né? Mas às vezes fazer download para qualquer um, assim, às vezes você fala, poxa, tem um problema. O que melhorou mais para você na questão digital? Olha, uma coisa que me pegava bastante era a questão do celular, por exemplo, ficar congestionado sem espaço de armazenamento. Vivia recebendo mensagens sobre isso, né? Eu não sabia usar a nuvem, eu não sabia essa questão de você estar podendo utilizar, fazer backup em vários drives, né? Então, isso aí me ajudou bastante. Além de, por exemplo, agora a gente está na aula criando publicações, né? Então, você vê uma publicação, você recebe ou no WhatsApp ou no e-mail uma publicação e fala assim, nossa, como é que a pessoa conseguiu fazer isso, né? Aí você vai aprendendo e vê que não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Legal, que legal. Eu queria agradecer bastante, Marta. Eu acho que você já está ensinando as suas colegas, seus colegas aí. E olha, eu duvido que nessa área as mulheres não são muito mais ativas do que os homens. Eu estou mentindo, Marta? Não, não está mentindo, não. As mulheres são bastante ativas. E você falou de estar ensinando, é evidente que os filhos sabem bem mais do que a gente, né? Nessa questão da digital. Mas, vez ou outra, assim, eu consigo ensinar um pouquinho também com o que eu aprendi na Brat. Nossa, é maravilhoso, né? Eu acho que acho que às vezes os pais também, porque senão você vai criando um distanciamento dos filhos, dos avós, porque não tem nem o que conversar, o que falar, né? Eu acho que é bom em todos os sentidos, né? Muito obrigado, viu, Marta? Sim. Obrigada eu. A conversa com ela foi pouca, mas daqui a pouco tem mais. A gente vai chamar a Maria de Fátima no outro bloco, porque ela vai falar um pouco também, ela é psicóloga, como é que tem sido a participação dela na inclusão digital. A gente volta já já. A LESP Cidadania está de volta, estamos falando sobre a inclusão digital dos idosos, né? Bacana, no primeiro bloco a gente conversou com uma colega que está lá no sul, em Florianópolis, e agora eu acho que é Rio de Janeiro, não sei, a gente vai voltar aqui, vamos falar com a Maria de Fátima Oliveira, ela é psicóloga, vamos ver se ela está aqui na tela, está me ouvindo bem, Maria? Estou te ouvindo sim, estou ouvindo bem. Você está falando de que cidade? Aqui de São Paulo? Não, Rio de Janeiro. Que maravilha! E como é que você conheceu a Abrat que dá esse curso aí de inclusão digital? Como é que é a sua experiência, a sua aproximação com eles? Então, eu conheci a Abrat através de uma amiga, que inclusive está aqui do meu lado, a Delma, e eu comecei na época da pandemia, né? Iniciei na parte de yoga com a professora Viviane, e depois eu comecei a querer me interessar mais também pela tecnologia, né? A informática, smartphone, e estou até hoje. Que bacana. E para você, a gente está focando mais na questão da inclusão digital.
Para você, o que você começou estudando? E explica um pouquinho há quanto tempo você está, como é que foi o passo a passo, o que você aprendeu primeiro, o que você está aprendendo hoje? Então, eu já tinha algum conhecimento, né? Mas não sabia lidar com tantas ferramentas que possui na informática, né? E isso está me acrescentando. A cada dia, a cada aula, a gente sempre aprende uma coisa nova, né? E isso para mim está sendo ótimo, né? As ferramentas assim que são utilizadas, eu não tinha tanto conhecimento assim. Que E isso está bacana. sendo muito bom para mim. Que legal. Eu vou voltar aqui com o Álvaro. O Álvaro é fundador da Abrat, né, que é essa associação aí de apoio aos idosos. Já tem 15 anos, fica aqui, digamos, fisicamente na Zona Leste de São Paulo, mas eles estão aí no Brasil todo. Presencialmente, como é que chama o bairro aqui, Álvaro? Aqui em São Paulo? É a região da Penha. Penha, Vila Ré, por ali, né? Vila Ré, faz parte da subprefeitura da Penha. Que legal. Quem quer entrar em contato com a Abrat, como é que faz? Bom, você pode entrar em contato pelo site da Abrat, lá tem todas as informações, que é abrat.org, mas temos também o WhatsApp do atendimento, que é o 11 9 10 24 0497 ou 35350151. Mas no site tem todas as informações. Repete os números que não deu tempo para... Enquanto eu anoto aqui, o pessoal em casa anota também. Então o WhatsApp é 11 91024 497. 497. Então, 11 910240 497 é o WhatsApp. É o WhatsApp. Que aí legal. tem um telefone fixo, que é o 3535 0151. Espera aí, calma, rapaz. 0151. Isso. Aê, para dar tempo de todo mundo. E é 11, né, DDD, é isso? É DDD 11, Você exato. sabe que eu falo pro pessoal que o jovem ele digita, eu não sei se dá para mostrar um celular aqui, ó, mas ele digita com os dois dedão, né? E tem gente que e eu digito meio dedão e meio porque eu digo que eu sou meia idade. Então, mas eu estou avançando e acho que eu vou participar da Abrat também. Gente, que é muito legal, tem muita coisa boa, muita coisa bacana. A gente falava no primeiro bloco, Álvaro, que a pessoa, se ela não é alfabetizada, ela tem um certo limite, né? Mas hoje também, até para essas pessoas, você pode muitas vezes gravar uma mensagem, né? Você não pode escrever, mas você grava no WhatsApp e outros meios também, né? Vai facilitando para todo mundo, né? Sim, sim. Hoje não só, você pode escrever verbalizando. Você tem aplicativos que você consegue utilizar, você consegue usar o aplicativo e à medida que você vai falando, você vai transcrevendo aquilo que você fala. Então, às vezes, tem empresas que não aceitam mensagem de áudio, não aceitam mensagem de vídeos, mas aí o idoso ele fica ou um analfabeto fica naquele impasse, né? Como que eu vou me interagir com uma determinada empresa sendo que eu não sei escrever? Aí você tem a opção de escrita aí que vários aplicativos, inclusive o WhatsApp, tem essa funcionalidade de você verbalizar e escrever. Ô Álvaro, só para contextualizar para quem acompanhou agora, ligou a TV ou está vendo a gente aí no YouTube, a gente está falando da Abrat, que é uma associação que colabora com os idosos em várias frentes, mas a gente está focando aqui na inclusão digital, né? Já são 15 anos, você explicou no primeiro bloco que vocês usam o Google Meet, me parece, a pessoa entra lá, tem o site, já te dei o número aí também, o WhatsApp, coloca Abrat, você vai parar lá. E aí você vai poder participar do curso que eles dão. Agora, e aí ele falou que não tem limite, então online pode ser quantas pessoas estiverem lá. Mas quando a pessoa participa, ela não tem, se você tiver, sei lá, com 400 pessoas na sala, não tem interatividade, né? Só você dando hora, porque se todo mundo for interromper, ou não? Não, aí não dá. Por isso que nas aulas tem um aplicativo que se chama Google Classroom, que é o Google Sala de Aula. Através desse aplicativo, eu posto materiais de reforço, onde o aluno ele consegue ter acesso ao conteúdo e também estou à disposição de cada aluno para trazer as suas dificuldades, me mandar no particular. Às vezes eu consigo, com as ferramentas de hoje, você consegue mostrar, gravar a tela do seu celular em questão de
de minutos e tirar a dúvida do associado, né? O que você pode dar de dica, de orientação para o idoso, para a idosa que está nos acompanhando agora? Onde é que é o gargalo, o funil maior? A pessoa, eu imagino que a pessoa fala, mas Google, o Classroom, como é que, isso é em inglês, eu não sei nem. Dá para a pessoa um passo a passo e você tem experiência de que alguma pessoa da família ajuda? Como que tem sido na prática? Na prática, quando o idoso ele vai fazer a inclusão digital, que muitos deles, eles procuram, quem não tem conhecimento, eles preferem fazer presencial, só que é possível fazer aulas online. Eu estou trabalhando em um método que é a aula online para iniciante. Antes é feito um tutorial, estou montando esse material, onde esse tutorial ele ensina passo a passo como você ter acesso às ferramentas do Google Sala de Aula e como utilizar o Google Meet. Então, a partir daí, e aí tem um WhatsApp de suporte, onde a pessoa interessada, ela passa por uma triagem, onde ela vai, a gente vai ver qual que é o grau de conhecimento e qual nível que ela vai entrar. Então, tive que alterar a metodologia no decorrer desses anos de existência, porque à medida que a tecnologia vai avançando, o idoso ele não pode, se ele quer aprender uma tecnologia, ele não pode olhar apenas o layout de um determinado programa ou um aplicativo, porque se você entrar se você pegar o WhatsApp há 3 anos atrás, você vai ver que o layout dele era de um jeito. As pessoas que pararam no tempo, que não fizeram os cursos, não fizeram a atualização, sentem dificuldade em aprender as novas atualizações do WhatsApp. Tem gente que não conhece o que é status, e para quem tem muitos idosos que trabalham com utiliza como uma renda extra para suas casas, eles utilizam a tecnologia muitas vezes de uma maneira errada, só divulgando entre amigos, sendo que você pode ter o WhatsApp Business, por exemplo, e postar as suas artes, postar o seu produto no próprio WhatsApp. Mas é importante que o idoso ele tenha entendimento, ou a pessoa que vai iniciar, ele tenha entendimento básico do sistema operacional. Por isso que existe uma metodologia. Quem for iniciar tem que começar no nível básico. Não adianta já querer fazer ir para um módulo mais avançado sem conhecer o básico, porque aí você tem a questão do perigo de clicar em links que você muitas vezes não tem o conhecimento, que é uma das barreiras hoje para os idosos aprender, é a insegurança com a tecnologia. Uhum. Né? Você sabe que eu também já estou quase me inscrevendo lá na Abrat. Quando começou lá os computadores que chegaram no Brasil, eu tinha uma amiga que ela não mexia no computador, né? Aí um dia, do trabalho, um dia eu cheguei para ela, escuta essa, Maria. Eu falei, escuta, todo mundo mexe aqui, por que você nem chega? Ela fala, agora ela começou a digitar. Ela falou, eu tinha medo que ia explodir. Eu falei, não, nunca, isso aqui nunca vai explodir, pode ficar tranquilo. Você vê que é tudo coisa que a gente, lá atrás tinha essas coisas, né? Imagina. Agora, tem que ter muita segurança, sim, porque hoje não vai explodir nada, mas se você não tiver bem certo das questões de segurança, que ele falou bastante no primeiro bloco, a gente não precisa voltar nisso, mas eu queria passar um pouquinho para a Maria de Fátima, para ela explicar um pouquinho para a gente o que melhorou para você, Maria, porque você é psicóloga, você com certeza já usava, mas para você, o que você usou mais? Foi e-mail, foi a rede social, foi fazer download, mexer em aplicativos? Eu comecei a mexer muito em aplicativos, em redes sociais também, mas eu tinha muitas dúvidas, apesar de mexer com isso, de usar as ferramentas que oferece hoje em dia, né, no próprio Instagram, no próprio WhatsApp, né, essa parte aí de segurança que o Álvaro citou, eu realmente comecei a refazer as minhas senhas de uma maneira mais forte, né? Porque a gente fica muito vulnerável também, né?
Então, ele tem ensinado muito a respeito disso, focou bastante mesmo em várias aulas. E isso que ele falou, que mesmo que a gente esteja fazendo online, ele sempre coloca material à disposição para a gente lá no mural de atividade e acompanhar e tirar dúvidas e passar para ele no particular. Ele sempre pede um feedback, é isso que eu acho muito legal no Álvaro. E ele tem uma paciência realmente assim fantástica. Ele repete, ele volta, ele repete, enfim, quantas vezes você tiver com dúvida, ele vai estar ali focando para que você aprenda, realmente aprenda. Né? Ele não tem aquela pressa de querer terminar logo um determinado assunto. E isso é que facilita para as pessoas idosas a aprenderem realmente, porque é muita coisa, é muito conteúdo, é muita ferramenta. E se a gente, de fato, não começar a se interessar por isso, do jeito que está o avanço da tecnologia digital, o idoso vai ficar para trás e vai se perder nesse mundo aí que a gente está vendo que está cada vez só digital realmente. E não tem Então, porquê, para mim, né? está sendo muito bom. O aprendizado está sendo excelente. Que legal. Você é psicóloga. Durante a pandemia, ninguém te pediu para prestar uma consulta assim online, não? Não, olha só, deixa eu explicar essa parte aí de psicóloga aí. A minha formação é de psicóloga, mas eu não atuo mais não, tá? Eu agora sou uma aposentada do lar, né? Não faço mais esse tipo de trabalho, não. E a minha área, quando eu me formei, não era clínica, nada disso. Foi uma formação voltada para RH. Tá? Trabalhei em várias empresas, tá? Então era voltada para área de recursos humanos, treinamento, recrutamento, seleção. Aí depois eu parei, né, com a minha atividade de psicóloga por motivos particulares e não atuei mais, não entendeu? atuou. Então, gente, não precisa procurar a Maria de Fátima porque ela não clinica, não, ela está aposentada, ela quer passear lá no Rio de Janeiro com lugares tão bacanas que tem lá. Exatamente, agora quero curtir a vida. Que bacana. E eu vou conversar agora com o Álvaro de novo. Ô, Álvaro, a Maria José, ela optou por não continuar. Mas você falou que tem gente que se utiliza dessa questão para ter uma renda extra, né? Como é que é isso? Desculpa, você pode repetir a... Em relação à renda extra que você falou, que alguns idosos podem se utilizar. Você orienta alguma coisa nesse sentido? Eu imagino que uma renda extra é alguém que, sei lá, pode até vender um bolo e quer divulgar ali no WhatsApp, mas tem outros caminhos também, né? Vamos partir pela premissa que a tecnologia ela está desempenhando um papel cada vez mais importante na vida dos idosos. Ela pode ajudar os idosos a se manter conectados com amigos, com familiares, aprender coisas novas, cuidar da sua saúde, aproveitar mais a vida através dos benefícios e informações que ela oferece, que a tecnologia oferece, e principalmente a oportunidade de se manter ativo perante o mercado de trabalho. Então, existem muitos benefícios que a tecnologia pode trazer para o idoso. Por exemplo, ela pode ajudar a combater a solidão, o isolamento, fornecendo uma maneira de se conectar com outras pessoas, fazer compra. Assim como você faz uma compra, o idoso que quer entrar, trabalhar, oferecer lá o bolo dela, o artesanato dela, hoje nós temos aí plataformas que permitem que você cria conteúdos e que você divulga em redes sociais de uma maneira muito eficiente para milhares de pessoas. Só que eu volto sempre a dizer, a tecnologia é importante, é uma coisa que eu sempre friso para os idosos. Entenda, vocês vão aprender tecnologia, não foque no layout de um aplicativo, foca no conceito dessa aplicação, no conceito tecnológico. Então, se você entender o conceito de um determinado aplicativo, de como usar um determinado aplicativo, você vai usar qualquer outro aplicativo com base naquele conceito. Então, se uma pessoa quer
vender seus produtos, por exemplo, é importante que ela entenda primeiramente as redes sociais, que ela faça uso dessas redes sociais de maneira correta, porque senão ela pode ter problemas ao invés de estar ajudando ela, né, de uma certa forma, ela acaba encontrando um pouco de dificuldade. Com a chegada da pandemia, né, eu acredito que as aulas online da Abrat começaram a partir da pandemia. A gente começou em 2008 oferecendo as atividades presenciais, mas tinha projetos para oferecer de maneira online para as pessoas que faltavam. Então a pandemia acelerou bastante o avanço tecnológico, não só no Brasil, mas no mundo, e muitos idosos passaram a utilizar mais as redes sociais com frequência, a fazer compras com mais frequência, a rever amigos até de infância, fazendo videoconferências. Além disso, a tecnologia ela é fundamental na terceira idade, principalmente no momento pandêmico que nós vivenciamos, quando o isolamento social se fez necessário e o público mais afetado foram os idosos. E um dos caminhos para o conhecimento, para o entretenimento, para a transformação e consumo, a tecnologia ela é uma porta de entrada para isso. Então, uma pessoa que quer vender seu produto nas redes sociais, primeiro, foquem na segurança. Dê uma atenção para suas senhas. Dê uma atenção na verificação de 2 fatores. Utilize meios mais simples para você memorizar suas senhas, para você manter-se conectado e se atualize. Busque conhecimento. Que legal, que legal. Sim, todo mundo tem que buscar conhecimento e se atualizar o máximo que puder. Álvaro, sim, eu quero dar um serviço aqui para não esquecer. Nós estamos falando da Abrat, que traz todo esse trabalho aí de inclusão digital para os idosos. O curso é pago, é gratuito? Como é que funciona? Não, o curso é gratuito. Uhum. Então a pessoa ela basta entrar em contato com o atendimento da Abrat, através dos telefones que eu informei, pode entrar no próprio site da Abrat, que é abrat.org, lá tem a opção de atendimento, lá tem todas as informações, tem um formulário de preenchimento que a pessoa pode fazer seu cadastro presencial, ou em caso de dúvida, falar com o atendimento da Abrat. Muito bem, a gente está falando aqui sobre a inclusão digital para pessoas da terceira idade, no Brasil, a partir de 60 anos, né? Eu não sei se gente com menos idade pode participar. Você tem essa regra a partir dos 60, Álvaro? Nós oferecemos a partir dos 50 anos de idade, mas nós temos um projeto de incluir pessoas mais novas, porque tem pessoas que são da terceira idade que têm mais conhecimento do que muitas pessoas aí com 40, 50 anos, que estão despreparadas, principalmente pessoas que começaram a ter acesso à tecnologia mais recente, né? Apesar da tecnologia, da internet ter chego no Brasil aí nos anos 90, muitas pessoas estão tendo acesso à internet somente agora. Então, assim, existe muitos analfabetos hoje que é super importante que essa pessoa se atualiza nas novas informações. Tem muitos casos também de pessoas que focam somente no banco presencial. Eu dou a dica, olha, faz um cadastro, cria uma conta digital, começa a utilizar o banco digital, porque o futuro será digital, e isso a gente não tem como fugir, não tem como correr, e eu deixo bem claro para as pessoas que você pode se abdicar da tecnologia, mas você não vive atualizado nos dias atuais, e isso vai te trazer muitos problemas. E é tudo que a gente não quer.
A gente está chegando ao final do programa, eu queria agradecer bastante ao Álvaro. O Álvaro, se você tiver um recadinho rápido aí para dar, eu fiquei interessado também em saber, por exemplo, porque vocês têm um atendimento muito amplo no Brasil todo, mas existe voluntariado, as pessoas que querem ajudar de alguma forma podem colaborar? Explica para a gente rapidamente. Sim, sim. A BRAT, ela existe todos esses anos graças ao apoio mútuo de pessoas que acreditaram no projeto e que acreditaram na minha ideia, que me apoiou todos esses anos. São 15 anos sem apoio público, sem verbas públicas, são apoios realmente à própria sociedade nos auxiliando para que esse projeto se concretize e que continue até hoje. Se as pessoas quiserem e puderem ajudar a BRAT, será um grande prazer, e ela pode fazer isso de várias maneiras, como, por exemplo, fazendo doações em espécie diretamente para a conta da BRAT. Isso faz com que a gente não caia em golpe, a pessoa não caia em golpe, porque existem pessoas que utilizam o nome da BRAT para tirar proveitos próprios. Então, entra no site da BRAT, faz as suas doações lá, ou até mesmo participando dos nossos eventos beneficentes, que às vezes a gente faz eventos beneficentes online, trazendo materiais recicláveis também, desde óleos, produtos recicláveis, que nós temos outros projetos dentro da BRAT, sem ser o projeto de inclusão digital. Nós temos um projeto que visa apoiar o meio ambiente também, através da conscientização da população, de fazer os descartes corretamente, e que são vendidos e revertidos para a associação. Então é fácil, você entra lá no site, rapidinho você vê e tem o telefone, tem o contato e tem como fazer a doação também, né? Tem um botão lá que é doação. Então, específico. Tá bom. Eu quero agradecer bastante ao Álvaro. O Álvaro Sena. O Álvaro, ele é o fundador da ABRAT, Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade. Álvaro, que seja a primeira de várias outras entrevistas aqui no Alesp Cidadania. Obrigado, viu? Muito obrigado, gratidão aí pelo convite, e será um grande prazer. Tá bom, e deixa eu passar rapidinho aqui para a Maria de Fátima Oliveira, psicóloga aposentada, deixou bem claro, viu, gente? Ela tá curtindo a vida, mas curtindo bem, né? Dá seu recado final, porque assim, para quem é idoso e fala, poxa, meu tempo já passou, será que eu vou conseguir ver um smartphone, entrar? O que você diz para essa pessoa aí? Para as mulheres e para os homens. Então, eu digo e tenho dito, inclusive para algumas amigas, né, para ver se elas conseguem também participar da ABRAT, mas algumas ainda têm resistência, né, infelizmente. Mas eu já falei até para o Álvaro que um dia que ele montar aqui uma filial no Rio de Janeiro, eu quero ser uma das voluntárias com ele. Que bacana, que bacana. Vai ter filiais, porque vai precisar muito. Obrigado, viu, Maria de Fátima, pela sua presença aqui, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Que legal, que bacana. Bom, a gente vai ficando por aqui, a gente deu um recado aí, se você quiser entrar lá. Essa é uma das instituições que a gente vai falando aqui durante a nossa programação. Tem muitas, né? Mande as suas sugestões, a gente traz também, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima edição.